Bom dia, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui para compartilhar com vocês a minha nova leitura no momento, que é esse livro Comer para a Glória de Deus, da Larissa Ferraro, tá? Gente, eu não sei vocês, mas muita gente tem problema com a alimentação, né? Questão de falta de disciplina, escolhas erradas. Mas quando a gente tem um entendimento errado sobre a forma de alimentar, o porquê devemos nos alimentar, de que forma devemos nos alimentar, a gente acaba focando de forma errada nessa área nutritiva. E muitas vezes nos decepcionando conosco mesmo quando falhamos com os nossos objetivos. Diante disso, dessa dificuldade que eu mesma tenho, eu comprei esse livro Comer para a Glória de Deus. E eu confesso a vocês que eu já li a introdução e o primeiro capítulo e estou maravilhada, tá? Ele traz preciosas lições, preciosos ensinamentos baseados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo em nossa vida, também para a forma de comer. E aqui eu quero compartilhar com vocês um breve resumo que eu fiz, tá? Sobre esse primeiro capítulo, que fala sobre o problema não é o estômago. Muita gente chega até a reduzir o estômago, né, em cirurgia, mas o problema, a raiz do problema não é o estômago. A raiz do problema é o nosso coração. A raiz do problema são as nossas crenças, a forma que nós pensamos e acreditamos que se reverte na forma que nós comemos. Esse livro fala que nós fomos criados para a glória de Deus. E esse propósito deve ser buscado de forma consciente. A Bíblia nos instrui que se vocês comem ou bebem ou faz qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Esse texto de 1 Coríntios 10:31 que eu acabei de citar é um direcionamento para tudo em nossa vida, não só sobre a alimentação, mas também sobre a alimentação. É a vontade de Deus que nossas escolhas alimentares e tudo que se relaciona com o comer sejam feitos para a glória de Deus. A nossa felicidade não vem do tamanho do nosso manequim, também é importante ressaltar isso, porque a mídia muitas vezes impõe isso, trazendo uma pressão e uma motivação errada para uma alimentação saudável. A batalha sempre será entre ser grato pela provisão que Deus nos dá e o ter o autocontrole para usufruir disso. Então, queridos, precisamos encontrar um equilíbrio entre a gratidão pelo pão de cada dia que Deus nos dá, seja ele qual for, e a obediência a Deus através do domínio próprio, do autocontrole, fugindo da glutonaria. Continuando um pouco do resumo do que eu já li, Jesus disse certa vez que não é o que entra no homem que pode contaminá-lo, porque o que entra pelo estômago do homem, a Bíblia diz que ele é eliminado, nós sabemos disso. Mas o que sai do coração do homem, isso é o que contamina. A Bíblia nos diz em Marcos 7, 18 ao 23, que justamente ações e maus pensamentos, como imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultério, avareza, maldades, engano, glutonarias, falta de juízo, isso é o que contamina o homem e sai do coração do homem, tá? Então o estômago não tem culpa. Ele tem sido culpado, mas ele não tem culpa. O endeusamento do corpo e da saúde perfeitos também cria uma demonização de outros corpos, tá? E de certos tipos de alimentos também, que são muitas vezes endemonizados. Os alimentos, eles têm duas funções. Eles servem para a nossa nutrição e também para o nosso prazer. Se não fosse assim, nós não sentiríamos sabor. É importante que sejamos bons mordomos do corpo que Deus nos concedeu, escolhendo alimentos que nutram e que estejam na quantidade adequada para nós. Tudo é o equilíbrio, meus queridos. Esse livro se resume à palavra equilíbrio, tá? Jesus ele foi muito claro ao explicar que também qualquer medida acrescentada à nossa vida depende dele, não do que nós fizermos.
Então, não devemos andar preocupados demais com isso, a ponto de nos pesar, oprimir. É importante também ressaltar que comportamentos como comer e beber não acontecem ao acaso, eles são a expressão do nosso coração. Primeiro a gente deseja, a gente tem uma emoção e a gente comunica. Também, primeiro a gente tem um pensamento, tem a crença e tem um comportamento. Então, tudo começa do coração. Jesus disse que a nossa comunicação e os nossos comportamentos saem do nosso coração. E aqui eu finalizo esse resumo com vocês. Dentro do coração, há duas partes que mais impulsionam nossos comportamentos, que são nossas crenças e nossos desejos. O que você acredita sobre a alimentação? Qual é o seu desejo através da alimentação? Pensa sobre isso. Medita à luz da palavra sobre isso. Deus te abençoe.